Meu nome é Eduardo Manzano, eu sou titular do EMDA Studio, que é um escritório que é especializado em arquitetura da hospitalidade, projetos corporativos e cidades inteligentes. Eu estou aqui com dois grandes amigos, dois grandes parceiros, né? Que é a Mila Strauss e o Ale Salles, que eles vão se apresentar. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer o convite do Onaga e do Gustavo de participar mais uma vez desse evento da Office Connection. Oi, tudo bem? Eu sou a Mila Strauss, eu tenho um escritório que chama MM18 Arquitetura, com um sócio que chama Marcos Paulo Caldeira, e a gente atua também em tipologias parecidas, que são hospitalidade, projetos corporativos e residenciais. E a gente atua em São Paulo e no Brasil todo também. Olá, boa tarde, eu sou Ale Salles, diretor criativo do Estúdio Tarimba, também um escritório especializado em projetos corporativos, comerciais, residenciais, pesquisa em design, curadoria e também coordeno o Instituto Europeu de Design. Então, estou aqui feliz com estar com dois amigos, quase que num reencontro, né? Então acho que vai ser um ótimo papo. A provocação que eu fiz no convite para eles é o seguinte: está todo mundo acompanhando esse retorno para o ambiente presencial do trabalho, né? E curiosamente hoje são 5 anos do início do lockdown, da pandemia, né? E durante essa semana inteira se falou sobre o retorno presencial, porque a grande parte das empresas, principalmente as maiores empresas, elas estão exigindo que os seus colaboradores voltem para o ambiente de trabalho. A pergunta que fica é: como é que você traz o seu colaborador para um ambiente de trabalho assim, de que ele ficou 5 anos acostumado com o home office, ou na melhor das hipóteses, num trabalho híbrido, né? Um pouco presencial e um pouco home office. Que ambiente que você vai criar para esse colaborador, ao mesmo tempo em que há 5 anos atrás não se falava de inteligência artificial, né? Em que você tem que colocar também esse componente de tecnologia a mais nesse ambiente de trabalho, e num momento também que também não se falava há tanto tempo atrás, na questão da neurodivergência, né, e da inclusão social. Então, esses desafios que me fizeram pensar, como eu e a Mila, a gente se dedica muito ao projeto de hospitalidade, então como criar espaços, né? O que a gente consegue absorver da hotelaria para o espaço de trabalho, para atrair os talentos, para manter os talentos. Não é mais uma questão de colocar tobogã, ou mesa de ping-pong, ou mesa de pebolim, ou uma máquina de chopp. Não, isso daí já foi. A questão é que experiência que a gente, através do nosso projeto, vai gerar para reter esses talentos, né? Eu vou fazer a pergunta para os dois, né? Eu acredito que as respostas vão ser bastante parecidas, porque nós três, felizmente, a gente pensa bastante parecido em relação a isso, porque a gente se fala disso o tempo inteiro. A pergunta aqui é: como é que o design de interiores ele pode ser repensado para criar esses espaços que promovam não só essa questão da hospitalidade, mas a colaboração, e ao mesmo tempo que você precisa manter a concentração das pessoas e gerar essa sensação de acolhimento? Mila. Eu acho que tem um fenômeno que acontece mais ou menos desde 2016, que é o escritório se aproximar um pouco do ambiente da casa. Então, antes, os escritórios eram mais duros, né? Mais segregados também, né? Os colaboradores tinham uma área, a área social ficava em outro lugar. E
a partir mais ou menos dessa época, começou a se fazer um ambiente flexível que tem áreas de trabalho que são híbridas. Então, você tem lounges misturados com áreas de descompressão e de forma a tornar o trabalho mais agradável e menos difícil, assim, né? Um ambiente que você não pode descansar, você tem que ficar sentado na mesa. Então a ergonomia também era mais dura, né? Rígida. E aí, quando veio a pandemia, as pessoas ficaram trabalhando em casa e começaram a gostar muito, né? Porque você pode trabalhar deitado, você pode trabalhar de pijama. Então, eu acho que o que aconteceu foi a gente estudar o que realmente aconteceu no hábito das pessoas e trazer isso para dentro do ambiente de trabalho. E na hotelaria a gente trabalha muito com isso, né? Que é a experiência que a pessoa vai ter no lugar. Então, os espaços de trabalho passaram a ser lugares muito prazerosos e de troca de experiências. Então, a gente começou a introduzir áreas de café maiores, áreas de descanso, área de meditação, áreas de conversas de pequenos grupos, né? Porque hoje as empresas trabalham em squads, que são pequenos grupos que fazem pesquisas. Então, tornar esse tipo de relação mais possível e usar técnicas que a gente usa na hotelaria. Então, por exemplo, a gente fez juntos o escritório do Nubank. No Nubank, a gente fez uma área enorme de eventos, salas multifuncionais, restaurante. Então, tem uma cozinha profissional, como a gente faz na hotelaria, né? Uma área de catering. Tem palco, tem diversas coisas que a gente faz nos hotéis que a gente trouxe para dentro do espaço de trabalho. Então, acho que as áreas vão se fundir cada vez mais e as técnicas que a gente usa, por exemplo, iluminação mais amena, ter música, o uso de tecnologia, né, em vários setores. Então, eu acho que foi uma mudança que veio para ficar mesmo. Eu acho que hoje as pessoas querem trabalhar num lugar mais prazeroso e aí os donos das empresas buscam isso também. Então, acho que foi um ganho muito legal que aconteceu. Eu concordo com a Mila e acrescento algumas coisas. Acho que primeiro a gente, talvez o corporativo ele tenha se reintegrado a ser pensado com outros tipos de projeto, né? Então, é o residencial, é o hotel, assim como aconteceu com a saúde, assim como aconteceu com a loja. Então, a gente está realmente num momento de velocidade híbrida. Então, os projetos eles não têm aquela característica tão padrão como tinha antigamente, até porque a gente está também numa mudança multigeracional, né? Então, são diferentes gerações no mesmo espaço, então são demandas completamente diferentes de necessidades. E aí, quando a gente tem essa relação pandêmica, você tem a casa como um ecossistema que tem que ter milhões de verbos. Primeiro eu ia só para dormir, para jantar, tudo mais. Não, tenho que criar meu filho, eu tenho que exercitar, eu tenho que educar. Então a casa já começou uma crise, né, de revisão, inclusive de escala, né? Então eu comecei a olhar uma mesa de jantar que não me bastava. Então será que essa mesa de jantar não pode ser uma mesa de trabalho? Essa cadeira é desconfortável? Nossa, eu nunca tinha percebido essa ergonomia. Então, talvez a pandemia provocou a gente a projetar com um olhar um pouco mais humanizado, realmente human-centered, sabe? Né? Olhando as pessoas como centro realmente de projeto. Isso, de algum jeito, quando você vai para o corporativo, você vai emprestando justamente também tudo que foi surgido, né? Então, a gente procurou ali, retidos nos nossos ambientes residenciais, por exemplo, serviços. Então, é o delivery, né, é a música. Então, muitos serviços acabaram estourando durante a pandemia e que acabaram se consolidando quase como um comportamento, né? Então, eu consigo ter ali uma articulação individual de muitos serviços. Então, a hora que eu volto para o presencial, os serviços não ficaram em casa, eles vão comigo, né? Então, é interessante que no corporativo desperta, além desse ecossistema, a Camila falou que é muito importante, né, é um café maior, né, é uma sala de meditação, é um palco, né, e isso é muito difícil também que as corporações entendam isso, né, por isso que o trabalho do arquiteto e do designer ele é central nesse tipo de relação, porque ele é um tradutor realmente, quase um curador, né,
dessa relação, né? E de algum jeito, né, o corporativo ele vem também a se compensar de coisas que a gente sente falta fora do ambiente de trabalho, né? A gente tem falado aí maciçamente de biofilia, né? Quase agora de uma maneira, né? Biofilia está aí. Não, mas como prática, como ciência, né? Talvez a gente está falando de ecossistema. Então, talvez a coisa mais interessante, ao meu ver, que tenha sido estabelecido com o corporativo é a gente entender o escritório como um ecossistema, onde a gente tem inúmeras atividades numa jornada ali de dia, né, diária, vamos assim dizer, e as pessoas realmente olhadas ali de uma maneira mais central, com diversas demandas, né? Então, eu fiz um trabalho quase no meio da pandemia para a Jeep, que era justamente uma concessionária que teria que trazer inúmeros serviços que não fossem através do carro. A gente chegou, por exemplo, em pista de pouso de pássaro, né, esmalteria, porque a gente descobriu que tinha inúmeras mulheres que compravam carro e falavam assim, eu não tenho tempo, eu preciso de alguma coisa que me articule. Tem que ter um café expresso dentro do carro. Exato. Então aí você começa a entender que esses serviços, eles começam realmente a fazer muito sentido de serem trazidos para esse ecossistema corporativo, né? Então acho que isso é um ganho enorme, né? Porque aí vem as relações de diversidade, de flexibilidade, do próprio serviço, né? De se articular isso como valor, né? E como cultura também para a empresa, né? Então acho que isso você acaba mantendo ali uma relação de pertencimento muito maior para o colaborador, né? Então isso que eu tenho percebido e alguns assim desafios que nós tivemos assim nesse tempo também foi até a relação de gênero, né? Então num grupo mais mulheres, então como essas demandas na realidade fizeram realmente um reprojeto, inclusive como a gente trouxe isso para quem nos contratou. Então foi muito interessante, né? Não, eu acho super importante isso que vocês falaram. E enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando numa coisa, né? A gente pode dividir a questão do projeto corporativo mais recentemente entre antes e depois da pandemia. Por quê? Porque na época da pandemia, o boom era o modelo Google de escritórios. Com tobogã e tudo mais. Que a pessoa ficava 14 horas lá, nem sabia, mas por isso eu tinha que botar a mesa de ping-pong, o pebolim, a máquina de chopp, etc, etc. Hoje, eu tenho que trazer... Primeiro que os millennials hoje são pais, né? Então, hoje, se eu não tiver dentro do meu espaço corporativo, por exemplo, uma sala da mamãe, né? Porque não é barato hoje, nem todo mundo consegue ter uma babá, ou deixar com a mãe, ou deixar com a avó. Se eu não tiver um espaço como esse, né, de acolhimento, de entendimento da necessidade da mulher que tem um filho, etc., essa pessoa vai procurar um lugar para trabalhar que tenha isso, né? No fundo, quando a gente fala em corporativo, o mote é retenção de talento / eficiência. Produtividade. Porque, vamos imaginar o seguinte, o escritório de advocacia, 70% do escritório de advocacia são estagiários que estão se formando em advocacia. E normalmente, quando a gente lembra de um escritório de advocacia, a gente lembra bibliotecas cheias de livros. Como é que a gente gera um projeto em que você retém esse estagiário, que é um talento, que vai ser um advogado, etc, etc. Então, esses desafios vão muito, muito, muito além de criar um espaço lúdico, né? Vai muito além disso. E é um baita de um desafio, porque se o profissional não entender essas nuances pessoais das pessoas, né? Não é simplesmente pegar todo mundo é igual. Não, hoje não tem essa, mas todo mundo é igual. Hoje todo mundo é muito diferente. Então, se eu não entender esses espaços... eu aprendi muito no projeto do Nubank, que foi a primeira vez que a gente teve que pensar num espaço para neurodivergentes. Eu nunca tinha ouvido falar que um projeto teria que ter um espaço para colaboradores neurodivergentes. Eu achei isso o máximo. Né? Então, isso é mega importante. Posso só complementar? E é interessante que essa questão da neurodivergência,
ela se aplica, por exemplo, numa situação nessa como o Nubank, mas eu tive um episódio recente com a minha cunhada, ela é diretora de movimento de espetáculo, né? E um grupo ligou e falou, olha, eu estou querendo levar especialmente um grupo especial para assistir o espetáculo. E era um espetáculo repleto de iluminação e tudo mais, né? E aí foi a primeira sacada desse grupo. É um grupo grande, né, de espetáculos, de musicais, que eles sacaram que eles tinham que ter uma adequação do espetáculo para um grupo que lotou a plateia de 360 lugares. Então, assim, de novo, é esse 360 que os projetos precisam tomar, porque ele é neurodivergente e ele não só trabalha, ele se diverte. Tem lugares que não são adequados para tal. Por isso que esse tipo de pauta ela é urgente, não tem como, né? Tanto que agora a gente pega consultor de acessibilidade para tudo, né? Antes a gente fazia para cadeirante, né? Agora é geral. Então, essa questão de você ter talentos diferentes fazem com que a gente pense em coisas que antes a gente nem se preocupava, assim, nem tinha esse conhecimento, né? Então, eu acho que a disciplina ficou muito mais ampla e essa sala, por exemplo, de neurodivergente que a gente fez é uma sala que ela tem que ser branca, tem que ser calma, tem que ter pouco ruído. Então, o lugar é todo colorido e lá tem que ser um outro planeta, né? Uma outra maneira de trabalhar. Mesma coisa para cego, para surdo, para cadeirante. Então, eu acho que abre muito a nossa cabeça para entender, né, outras maneiras de trabalhar. Que é o que você falou, né? A gente estava mais acostumado a ter isso em casa, né? Ou no ambiente urbano. Agora, no ambiente de trabalho já é uma coisa que a gente pensa já no ponto de partida, não é uma novidade, né? E o grande aprendizado do projeto foi a saúde, né? Sim, foi o grande face-off nosso foi a saúde, né? Em diversas escalas, e não realmente delegada a um projeto de saúde. Assim, projetos que precisam ter a relação da saúde mental consolidada, né? E é interessante isso porque antigamente, na época do Taylorismo, o colaborador era um funcionário e que era um número. Hoje não dá, né? Se a gente for seguir as normas de prefeitura, é 7 metros quadrados por colaborador. Hoje é no mínimo 9. Só que, ao mesmo tempo, as empresas enxugaram, né? Então, isso cria um nó de projeto violento, porque antigamente uma empresa tinha 5 andares, né? Dispensou um monte de gente por conta da pandemia. Quem não foi dispensado foi para o home office. E agora o que acontece? Perceberam que principalmente as grandes corporações não estão tendo a eficiência que eles esperavam. E agora eles têm que trazer as pessoas de volta, só que ao mesmo tempo eles têm que ter um outro projeto de design totalmente diferente, né, para receber essas pessoas. Então é um baita de um desafio, não só para quem faz o projeto, mas para quem é o facility dessa empresa. Porque não adianta mais ele só entender de ar-condicionado, ou de elétrica, ou da faxina, né? Ele tem que entender de tudo, inclusive de RH, para poder ser um facility de fato, né? Vou perguntar para o Alê, depois a Mila responde. De que maneira que o design de serviços pode ser adaptado para melhorar a experiência dos colaboradores no retorno do escritório? Eu estou falando de concierge corporativo, de programas de bem-estar, etc. Eu acho que a primeira coisa é entender o que é jornada, né? Que eu acho que também é uma relação nova também de entender projeto, né? Eu acho que no caso de nós três é uma coincidência maravilhosa que a gente sempre pensou o projeto justamente não somente na relação técnica, mas como narrativa e jornada. Então, começo, meio e fim, né? Então, uma integração muito importante. E no caso do corporativo, né, além da jornada, é realmente essa integração de equipes. Então,
Não dá para uma equipe de facility contratar um arquiteto e você não ter acesso às demais áreas. Isso tem acontecido maciçamente, né? Acontecia, né? Eu acho que agora menos no mercado, porque era sempre uma negociação realmente ligada à questão financeira, mas justamente com todos esses desafios que são trazidos com esse retorno e até desafios hoje, de uma maneira, de novo falando de saúde, tem que entender essa relação do serviço como uma oportunidade. Então, primeiro, X colaboradores com esse tipo de comportamento, a relação de deslocamento, que também era uma outra questão. Então, muitas empresas falam, não, achei um site maravilhoso, eu vou mudar para lá de São Bernardo, vai ser ótimo. Sim, mas seus colaboradores vão demorar 2h30 para acessar, né? E aí, assim, vem o filho, vem todas as questões aí que a gente sabe que são muito caras para o colaborador ou para a retenção de um talento, né? Então, para mim, o serviço está justamente nesse entendimento, né? Como essa empresa culturalmente amarra, né, nessas contratações, no reconhecimento do seu staff, né? E como ele pode não somente reter o talento, mas reter justamente a manutenção dele no espaço, né? A partir desses novos atrativos, né? Então, tem empresas hoje que têm uma relação, inclusive, com o agendamento médico, né? Que é muito interessante, né? Tá aquela loucura toda, tem uma pessoa que vai lá, né, uma vez por semana, enfim, aferir questões ali para que todos tenham uma saúde ali culturalmente importante para a empresa, né? Os cursos de learning, então inglês, idiomas e tudo mais também entram nesse viés. Saúde, falando de nutrição e tudo mais, né? Então, como a empresa estratégia justamente, não somente a qualidade de desempenho como entrega de resultado, mas realmente como é que aquela jornada do colaborador gera essa entrega, né? Então, para mim, isso é um conhecimento justamente para chegar numa alta performance, né? E aí, de novo, batendo na questão multigeracional, a questão do comportamento. Então, assim, sei lá, tem pessoas que chegam de carro, mas sei lá, agora eu tenho 40 colaboradores que vêm de bicicleta, né? Tem empresas que a gente vai projetar, é uma briga para colocar um chuveiro. Não, veio se pedalando, vou trocar de roupa, eu quero um lugar para me trocar, para colocar um tênis. Então, assim, a gente tem introduzido de novo no empréstimo do hotel e da casa essa também jornada do serviço, né? Então, eu acho que isso acaba sendo muito interessante para que a empresa entenda que ela também está mudando e evoluindo em compatibilidade ao comportamento social, né? E, obviamente, isso, para mim, é um ganho absurdo, né? Inclusive, algumas empresas têm até a possibilidade de ter parcerias relacionadas aos dependentes, né? Então, sei lá, tem empresas gigantes aí que têm mensalmente, de 2 meses, eventos para as crianças, né? No escritório. Então, o escritório realmente ele acaba sendo um lugar, a Mila falou do palco, que você traz a família. Então, você traz entendendo as diferentes famílias, né? Então, você traz ali um pilar importante, né? Um caule ali para a manutenção desse colaborador. Então, para mim, está muito ligada ao entendimento de quem é o seu colaborador. Por isso que esse RH hoje ele tem que ser um Schwarzenegger, porque ele tem que estar olhando ali muitas coisas, né? Tem que ser pessoas capacitadas ali em diversas pautas que são caras, não somente para a empresa, mas para a relação e para a reputação da empresa no mercado. Porque nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, a gente teve coisas públicas de colaboradores ou ex-colaboradores que colocaram em xeque ali justamente a reputação da empresa, justamente por essa má qualidade até projetual. Não tenho isso, precisaria disso, né? Então acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Eu lembro que os Googles traziam as imagens dos pets, né? Então, eu vou trabalhar com o meu cachorro e tudo mais. Se a gente olhar na pandemia, a gente tem 300 milhões de pessoas que viraram pai de pet e pai de planta. Isso é muito importante, isso é valor. É valor justamente de pertencimento. A empresa entende quem eu sou, entendeu? Então, para mim, o design de serviço está nesse entendimento da jornada do colaborador e essa relação da empresa com as competências sociais.
Assim, da experiência que eu tive, o que eu acho que aconteceu foi que a gente tem que segregar o tipo de trabalho. Então, assim, a pessoa está trabalhando sozinha e não depende de ninguém, para ela não faz sentido se deslocar, chegar no ambiente de trabalho e não trabalhar com as outras pessoas. Então, o que eu vejo que hoje as empresas podem contribuir é trazer boas conexões e trazer experiências que essa pessoa não teria na casa dela sozinha. Então, assim, eu vou para o ambiente de trabalho, eu vou aprender alguma coisa, ou eu vou criar um conceito novo, ou eu vou ter uma troca muito especial. Então, eu acho que, de novo, o que ficou muito conectado com a hotelaria é a criação de eventos dentro do espaço de trabalho. Então, eu vou ter uma agenda, que eu vou ter um show, que eu vou ter uma peça de teatro, eu vou trazer uma palestra importante. A pessoa vai lá para ela voltar para casa mais evoluída. Então, eu acho que isso, especialmente com os jovens, é um atrativo que faz a pessoa realmente se deslocar. E ela também conseguir mostrar o trabalho dela. Então, hoje, é o que você falou de reter talentos. Tem empresas que tornam os colaboradores celebridades ou dão voz a pessoas que não teriam voz num trabalho sozinhas. Então, isso aconteceu na XP, aconteceu em vários lugares em que eles começaram a dar recompensas para os funcionários conseguirem abrir o pensamento deles. E aí, como agora a gente está nessa pauta, né, da inclusão social e de trabalhar com diversos grupos, dentro das empresas grandes, você criar também oportunidade para esses pequenos grupos se expressarem e darem voz às suas pautas. Então, eu acho que o espaço de trabalho está virando uma grande comunidade, né? Ele está virando realmente um lugar de reflexão e de entendimento. Não é mais simplesmente, eu vou lá, por exemplo, um advogado que pode trabalhar sozinho. Ele vai ficar lendo casos, né? Não faz sentido para ele. Eu vou até lá, vou me deslocar, vou gastar dinheiro, vou pôr uma roupa bonita, vou pagar a refeição e vou trabalhar sozinho. Então, eu acho que isso é uma coisa que é o passado já. As empresas não conseguem mais trazer os colaboradores para o ambiente de trabalho se não houver realmente sentido para quem está trabalhando, né? Se não for uma coisa de improvement, né? Uma evolução dentro da carreira pessoal e do autoconhecimento. Então, passa por diversos setores, né? Como você falou também, pela saúde, né? Por fazer uma terapia. Exato. Ou por melhorar. Então, eu acho que está todo mundo nesse caminho. Legal, mas tem também um outro desafio, né? Que é a questão de hoje, e está provado que as empresas que têm uma preocupação multigeracional, que tem tanto do baby boomer até o geração Z, dentro do próprio ambiente de trabalho, isso torna muito mais enriquecedora a experiência, né? Outro dia eu estava lá no Zud, no café, e tinham três caras assim, Faria Limers, dizendo que iam demitir todos os geração Z que tinham no escritório porque eles não tinham nenhum comprometimento com o trabalho, né? Gente, eu estou falando Faria Limers, né, que são de geração Y, né, que é millennial, querendo demitir a geração Z, que é a geração posterior, né? Mas eu acredito muito, e é uma coisa que está acontecendo também na Europa, dos ambientes de trabalho serem muito geracionais, em que você tenha uma pessoa de 60 anos, que é o meu caso, eu tenho toda a vontade e adoro trabalhar com o pessoal de outras gerações, né? E assim como eu, a Karen está aqui, que ela é especialista em projetos para 60 a mais, as pessoas hoje querem produzir. Eu estava até contando para o Edu, lá do escritório, o Frank Lloyd Wright fez o projeto do Guggenheim com 80 anos de idade. Isso nos traz esperança, né? Imagina... Não, você imagina em 1950 uma pessoa com 80 anos... 1950, uma pessoa com 80 anos de idade...
Se não estava morto, ia morrer no dia seguinte, né? Então, imagina uma pessoa com 80 anos criar o Guggenheim em Nova York, ou com 70 fazer a Casa da Cascata. 70, né? Em 1950 e pouco, 1940 e pouco. Então, é uma doideira. Então, o que eu acho é que, se houver uma preocupação no multigeracional, a qualidade dessa empresa é muito melhor. É muito melhor. Eu acho isso bem bacana. É por isso que eu bato nessa questão do ecossistema. É o que está acontecendo na cidade. Você para num café, acontece isso, né? Você vai no shopping, você vai no teatro. Em todos os lugares, teoricamente, esse conflito, essa confluência está acontecendo, né? E eu acho que talvez essa riqueza seja interessante. E a Mila trouxe uma coisa muito interessante, que eu acho que a gente tem que defender o corporativo como um hub de educação. Então, é um lugar de aprendizado. Então, assim, a partir do momento que as equipes, que as lideranças conseguem trabalhar de uma maneira cooperada a detectar questões que são importantes para a melhor evolução do grupo, isso realmente acaba sendo um sucesso de gestão, né? E não fica aquela coisa, precisa falar com o RH. Não, mas espera aí. Vamos tratar essa questão, porque talvez ela não seja isolada, né? Então, acho que talvez essa nova sensibilidade, ela caia na prancheta para a gente, né? Até para chegar, inclusive, em decisões cromáticas de mobiliário e tudo mais. Muda totalmente o jogo, né? Tá todo mundo falando em inteligência artificial, virou uma febre, virou assim a ISO 9000 do mundo hoje, né? Todo mundo fala em ISO 9000, mas ninguém tinha ideia o que era, né? Há uns 15 anos atrás, todo mundo falava em ISO 9000 e ninguém sabia o que era. E a inteligência artificial está mais ou menos nesse caminho. Só que é um caminho sem volta, né? É impossível você não considerar a questão da inteligência artificial na nova visão do ambiente de trabalho, né? Quer seja na questão de simplesmente fazer uma reserva de uma sala de reuniões ou monitorar a saúde do colaborador, né? Mila, o que você pensa disso daí em relação a isso, em relação ao futuro disso daí, a aplicabilidade disso? O que eu vejo que eu acho que pode contribuir são coisas que vêm um pouco do varejo e do comércio, que são, por exemplo, câmeras que mapeiam o comportamento e como melhorar o fluxo dentro de um escritório, ou que lugar as pessoas preferem, como é que elas se comportam. Então, contribuir mesmo para a forma de... Porque, assim, quando a gente projeta escritório, a gente trabalha muito com a função, né? Então, a gente vai entender a sinergia entre as áreas, onde as pessoas transitam mais, o que elas preferem. Então, eu acho que esse tipo de dado pode ajudar a entender como está sendo dentro daquela empresa o sistema de trabalho e como aparar estas ali, né? Como que você pode engajar mais as pessoas em relação ao que elas estão fazendo. Então, eu acho que no que eu vejo, por a gente fazer projeto também comercial, que isso era aplicado à venda, né? Então, em que produto que a pessoa parava e ficava mais tempo, o que ela gostava mais. Eu acho que isso vai vir para dentro dos escritórios. Lógico que tem que ter a autorização, né, dos colaboradores. Não pode ser uma coisa oculta, né? Está sendo vigiado sem saber. Então, eu acho que tem que ser uma contribuição para o benefício do próprio colaborador, né? E não uma fiscalização. Então, o que eu vi, que eu acho que vai ser legal é isso. Eu aposto realmente como uma ferramenta, não é uma substituição, né? Então, a gente tem várias falas, né? Olha, vão substituir as pessoas. Não. Né? Tanto é que aquelas que eu uso chamo de Neide, Paulo. Então, eu humanizo ali justamente para ter uma relação um pouco mais interessante, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que tem uma questão dessa cocriação mesmo. Então, por exemplo, se a gente tem a possibilidade, né, usando o exemplo de um escritório, né, de juntar essas narrativas pessoais, não somente com autorização, mas, por exemplo, nós temos um grupo aqui que, com uma convergência, tem um gosto cultural ali diverso, mas que a gente consegue adaptar. Talvez essa possibilidade, aí eu bato de novo no serviço, nos ajude a promover melhores
práticas dentro da empresa, né? Eu acho que tem um medo gigantesco em relação aos algoritmos, né? Até porque as redes sociais acabam sendo muito implacáveis em relação a isso, e isso acaba sendo aquela corrida do ouro, né? Parece que a gente está na serra pelada todos os dias, né? Mas eu acho que o bom uso, a boa prática, ela pode trazer números, indicadores importantes para esses cruzamentos, mas sempre numa liderança humana, né? Então, desde as coisas muito simples como cruzar marcações de reuniões, né? Ali para não ter conflito, né? A Mila trouxe a questão das equipes, então, sei lá, olha, a Mila vai estar aqui na sexta, poxa, eu consigo, sabe, falar com ela sobre aquela pauta. Então você consegue talvez ter algumas questões organizacionais muito mais interessantes, muito mais engajadoras do que a gente tem hoje em mecanismos mais padrões, né? E a outra é a questão, de novo, dessa cultura, da cultura da empresa, da cultura do espaço, fomentado como uma ferramenta pode alimentar, quase como uma cocriação, né? Então eu falei de hub de educação, de repente a gente pode criar um hub criativo a partir da inteligência artificial para a Natura. Entendeu? O nosso ethos é esse, então ele se comunica dessa forma. Então, podem surgir coisas muito interessantes, né? Até para alimentar, talvez, colaboradores, né? E ter uma autoalimentação de histórias. Então, sei lá, eu acabei de contratar alguém do Amapá. Nossa, eu nunca conversei com alguém do Amapá, entendeu? Então, acho que isso pode ser um cruzamento muito interessante, entendeu? Dessas narrativas se tornarem medidas corporativas, entendeu? E eu acho que isso é interessante. Nossa, você falou uma coisa bem que eu lembrei de uma da Perkins & Will, que eu fui diretor. A gente tinha um portal que tinha todas as especialidades ou os talentos dos 2.200 arquitetos que tinham no mundo, né? E aí, quando aparecia um projeto, por exemplo, de um parque aquático, eu era o único que tinha experiência com parque aquático. Ele começava a juntar as pessoas na plataforma que tinham afinidade com projetos de lazer, né? Então, a inteligência artificial pode ser uma baita de uma ferramenta nesse sentido, porque a PW tinha escritório em Vancouver, em Seattle, em Chicago, em Nova York, em Miami, né? Isso é uma coisa bem bacana, porque daí ele junta as habilidades, ele conecta todas as pessoas para um projeto em comum, um projeto interessante. Por exemplo, a gente veio uma demanda para o escritório que era sobre acho que a linha laranja do metrô, o desenho das estações. Só que o escritório de São Paulo nunca tinha mexido com isso daí. Automaticamente veio a turma de Vancouver, no Canadá, que era onde era o hub de transportes públicos, né? E um contato assim online direto. Agora, com a inteligência artificial, isso fica muito mais fácil. E aí fica uma coisa, sabe, de cocriação mesmo. É um banco de dados, né, profundo. Né? E eu acho isso muito importante. Como o Ale falou, é uma ferramenta, né? Se as pessoas ficarem pensando, vai acabar o meu trabalho, minha profissão vai morrer. Não, só vai morrer a profissão de quem não souber lidar com a ferramenta. Nós na arquitetura, quando inventaram o AutoCAD, era o fim do desenho técnico. Não, o AutoCAD é uma ferramenta a mais, né? O videocassete não acabou com o cinema. Não. E por aí vai, né? Então as pessoas têm que ter coragem para entender da ferramenta, disposição, e não tem essa, eu tô velho para mexer com tecnologia, não tem essa. Não tem essa. Eu acho que a inovação faz parte da tua evolução. E eu fico incomodado, vai acabar a profissão do advogado. Vai acabar a profissão do advogado se o advogado deixar que acabe, né? Se ele for ruim. Sabe, é muito complicado tudo isso. Vou fazer a última pergunta, então, tá? Tá bom. Quem mandou você convidar a gente? A gente adora conversar. Não, a gente fica aqui. Eu já tava até assim, ó. Já pede um café. Já pede um café. Como é que a gente pode, no momento de projeto, pensar num espaço físico
para atender as necessidades sensoriais e cognitivas desses colaboradores neurodivergentes e também dos portadores de deficiência, né? Como é que a gente faz isso? É através de uma entrevista, de conversar com eles, de entender as dores, de você falar com médicos? Como é que vocês imaginam esse processo? A gente tem já um processo de fazer uma imersão bem profunda para entender a dinâmica da empresa. Eu acho que vai nesse sentido também, de conseguir se aprofundar naquele universo, nas dificuldades, na parte que também vai contribuir e fazer um ambiente que seja ergonômico, que seja agradável, que tenha uma luz adequada, que tenha uma sensação boa em relação ao ruído. Eu tenho convivido, né, com Asperger, com alguns tipos de autismo, e eles falam que realmente a questão do ruído é insuportável, então eles não conseguem ficar muito. Então, eu acho que vai ter que ter um investimento em técnicas ou em pequenos detalhes que realmente vão melhorar a vida da pessoa, né? E para isso tem que conseguir ouvir bastante e entender o que é, porque eu acho que é difícil a gente conseguir conviver com todo mundo, né? Então, ter a oportunidade de estar dentro de um grupo e escutar o que realmente eles precisam que seja melhorado. Eu acho que é meio que esse contato humano que vai além do que a gente estuda, né? Mas eu acho que na prática funciona bem ter essa dinâmica de participar também, né? De conseguir ir até um ambiente em que já esteja adaptado ou já ver o que funcionou, né, de experiências anteriores. Mas eu acho que é um mundo bem novo, né? A gente está começando a explorar agora. Eu acho que tem questões que são muito necessárias. Então, a primeira delas é que a gente não está lidando com pessoas doentes, que é uma relação que sempre, quando a gente falava, né, de uma maneira aí bastante grosseira sobre o deficiente, a porta para o deficiente, a rampa para o deficiente, você desqualifica humanamente a pessoa em relação às necessidades especiais que ela tem, né? Então, quando a gente fala da neurodivergência, para mim está na mesma toada, né? Primeiramente, precisa se entender, né? E eu acho que isso é uma questão imersiva, é uma conversa, uma entrevista, e até uma relação de especialistas, né? Então, entender de uma maneira médica, né? De uma maneira comportamental, como as coisas ocorrem, né? Até para que a gente tenha os instrumentos corretos para justamente projetar, né? E eu acho que isso, de algum jeito, é um aprendizado para a arquitetura, né? Eu acho que, por isso que eu falei que inicialmente que a gente vai voltando para os projetos, né? Talvez isso nos ajude a reprojetar hospitais, para justamente tirar esse caráter da doença, mas para a cura, né? Ajude a gente a reprojetar restaurantes, para olhar realmente com um lugar de conforto, para uma alimentação para todos, né? Para um momento gostoso para todos, né? Então, imersivamente, eu acho que a gente precisa realmente ter esses grupos multidisciplinares para pensar projetos como esse, né? Eu tenho pessoas próximas, né? Crianças que têm autismo, e está sendo um aprendizado, né? Por conta justamente dessa questão comportamental, de um momento X, num ambiente extremamente confortável, tá tudo bem, e de repente sai num determinado espaço, muda completamente a ponto de sair correndo sem olhar para onde está indo, né? Então é um pulo muito forte, né, de comportamento mesmo, né? Então é uma defesa de espaços que curam mesmo, né? E eu acho que isso é uma lição muito legal para o corporativo, né? Porque além de abrigar realmente a questão diversa, é um aprendizado, inclusive, para desenvolvimento de pesquisas. Então, novos materiais que tenham essa competência para todos. E aí a gente chega no famigerado design universal, né? Eu tenho esse carpete porque esse carpete é para fulano, para ciclano. Não, esse carpete ele é bom para todos. Ele é para uma, né? Eu já passei por isso. Olha,
eu sei que para a rodinha da cadeira de reunião tá tudo bem, mas eu tenho um funcionário que é cadeirante. Não. Peraí, que tratativa é essa, né? Então, essa desqualificação que eu acho que o arquiteto precisa ter, idealmente como líder de projeto, tá? Mas eu acho que realmente a gente se apontar de novo para o design universal, né? E isso até como um negócio, extremamente oportuno para as indústrias, para os escritórios de design, para pensar realmente novos produtos mais únicos para sustentabilidade, né? Falar de tatibilidade, eu estou com um tecido aqui que é bacana, enfim. Então acho que por mim, né, vale esse caminho. Não, só isso já dá uma semana de palestra, né? Se a gente começar a falar de produto... Exato. Fora que também antes ninguém era diagnosticado, né? Pois é. Agora tem esse banco de dados que ajuda. Mas legal, gente. Eu queria agradecer, uma pena que foi tão curto, né? Eu queria agradecer a presença da Mila e do Alê, dois queridos. O Alê é meio meu chefe no IED também, né? Mentira. Damos palestras juntos. A Mila é minha vizinha, né? Obrigada. Adoro trabalhar com eles. E eu espero que vocês tenham curtido, né? Espero que vocês tenham aprendido um pouco conosco. E vamos para a próxima, né? Vamos. Obrigado. Viu? Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.